E a gente recebe nesse instante, eu estava olhando aqui, ainda falei com a Júlia lá na produção, eu acho que eu, pelo menos por telefone, o conheço, né? O Rodrigo Moratelli. Na realidade, Rodrigo Antônio Ferreira Foster Soares Moratelli. Pensa no nome grande, né? O nome é grande, hein? Deixa o Rodrigo Moratelli. O Rodrigo Moratelli. O Rodrigo é da nossa aposentadoria. Aliás, o Rodrigo vai tirar muitas dúvidas Qualité Aposentadorias. Mas antes de não fazer a história da sua vida não, Rodrigo, mas eu achei muito interessante, muito bacana, se eu passar o teu currículo aqui, o teu histórico, nós vamos ficar até amanhã de manhã. Mas eu faço 2 destaques aqui, por isso que eu acho que eu conheci o Rodrigo por telefone. 2003, Secretaria de Estado de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Depois, em 2014, secretário de Estado, é isso? Prazer conhecê-lo pessoalmente, Rodrigo, tudo bem? Prazer conhecê-lo, Tigrão, pessoalmente. Luiz Carlos, nós conversamos no passado por telefone, né? Na época de enchente que dava aqui, alagamentos que davam aqui na região de Balneário, tivemos também alguns outros eventos aqui, a crise dos caminhoneiros, que nós conversamos também logo em seguida. Então temos um desafio de muito tempo aí à frente da Defesa Civil, foram quase 5 anos e meio, mas trouxe uma bagagem muito grande para entender quais são os riscos que nós, que somos a população, está exposto. E a idade é um deles, né? Então, todo o trabalho que a gente vem fazendo na Qualité vem em cima disso. E um detalhe, quero fazer um registro porque eu gosto muito dele, tenho muita admiração por ele. Milton Obos. Eu entrevistei algumas vezes aqui no Canal 100 e ele não foi esse ano, né? Não Fiquei foi. Triste, viu, Rodrigo? Porque ele merece, um grande deputado. Você integrou também com ele, né? A administração Rio do Sul, né? Sim, nós fomos 6 anos e meio secretário de administração em Rio do Sul, junto com o Milton Obos, que foi a pessoa que me trouxe para a área pública, né? Por 12 anos e meio. E ele, nesse ano, tomou uma opção de não seguir não colocar o nome à disposição numa eleição, por algumas razões profissionais da empresa dele, que ele precisava dar um tempo para a empresa. Ele é empresário no ramo de peças de bicicleta, então tomou uma decisão aí pelo lado pessoal e profissional. Bom, vamos falar de Qualité Aposentadorias. Qualité com 2 T. Deixa eu fazer um registro, porque ela sabe que eu sempre a defini como uma pequena notável, né? Anita Souza, que está aqui com a gente matando saudade. Eu queria que tu falasse um pouquinho, inclusive Dão Kederman, que é funcionário público municipal. Dão já me passou uma mensagem aqui, tem 1 ano para me aposentar. Eu tenho algumas pessoas, desde quando você apostou aqui na nossa publicidade, muitas pessoas perguntando sobre a questão de Qualité Aposentadorias. Qual é o diferencial? Qual é a importância da gente ter alguém que tem know-how para nos encaminhar na nossa aposentadoria, Rodrigues, para não ter problema? Aposentadoria, a gente está falando de futuro, né? Futuro financeiro das pessoas. Então não é simplesmente você virar uma chave, estou trabalhando, vou me aposentar e qualquer valor que vier está bom, né? Então nós passamos em 2019, mais precisamente no mês de novembro, no final do ano, pela última reforma da Previdência, e ela trouxe diversas regras de transição, e muitas pessoas têm na cabeça que vai se aposentar com 60, 65 anos o homem, 60 a mulher, e os números são diferentes. As regras de transição trazem realidades diferentes que vão levar a cenários que a pessoa pode ganhar mais e se aposentar no tempo certo. Quando se aposentar no tempo certo, que a gente fala, é se aposentar no momento, na data em que ela possa ter um vencimento maior. Então isso depende de toda uma história de contribuição, uma história do que ele fez no passado, se a atividade da pessoa é especial, se não é especial, se ele é professor ou professora, tudo que tem naquele histórico de contribuição. Às vezes a pessoa ingressou uma ação contra uma empresa, ganhou a ação trabalhista, mas não registrou, não teve registro da contribuição no seu quinício. Então isso tudo vai trazer para ele prejuízo e que vai reduzir a aposentadoria. Lembrando que quando nós falamos hoje em aposentadoria do INSS, nós estamos falando em regras que foram dadas, que vão até 2035, a grande maioria. Isso aumenta o tempo de idade para se aposentar, a quantidade de pontos. Então hoje quem está próximo de se aposentar, às vezes tem 3, 4 cenários, e é importante você entender, tá? Você faz o cliente nosso, no caso, ou o segurado do INSS, fazer uma análise perfeita das condições que ele tem, tudo que ele contribuiu, como foi, e óbvio, ciente das regras mais vantajosas para ele daí trabalha mais alguns anos, ou já está apto para se aposentar. Às vezes até a pessoa acha que vai se aposentar mais à frente, já estaria. Então
um trabalho bem feito, com profissionais adequados, que entendem o que é um laudo técnico, o que é um tempo, período de contribuição, consegue na pergunta, na entrevista com o cliente, entender essa vida que ele teve para trás profissional, a gente certamente vai ter uma segurança maior para ele. E esse, Tigrão, é um dos maiores riscos da longevidade. A pessoa ganhava um valor interessante quando trabalhava, se aposenta, diminui o padrão de renda. E daí, daqui a pouco, com o tempo maior que ele tem de vida, os riscos vão se tornando expostos e a vida deixa de ser prazerosa para ser uma situação difícil para conviver o dia a dia. Então a gente tem que se planejar antes. Isso é o papel e um dos motivos que me fez criar o projeto Qualité e iniciar pelo projeto da Qualité Aposentadorias. Tem a questão também, Rodrigo, tem regras, né, para as profissões, né, Rodrigo, também, né? Tudo isso, né? Tudo importa. Vamos supor, se você é médico, você está trabalhando exposto a um agente nocivo, então se você pode ser grau leve, grau médio, grau máximo. Isso muda o tempo de contribuição. Ah, mas eu quero me aposentar e continuar trabalhando. Sim. Não posso usar especial, tenho que usar aposentadoria por tempo. Então são vários cenários que a pessoa tem que entender, somente o profissional, né? Ele tem que entender o que ele vai fazer depois dele se aposentar. Hoje, se aposentar não quer dizer que você para de trabalhar, né? Sim. Você passa a ter uma renda complementar. E é isso que faz ser mais interessante ainda o planejamento, porque essa renda vai te dar garantia futura de você tirar o seu sustento dela, ou melhorar a sua qualidade de vida. Perfeito. Aí tem que fazer todo um planejamento, né, previdenciário, né, Rodrigo? Vocês encaminham, vocês dão todo esse suporte? Exato. Para quem quer se aposentar? No atendimento que é feito para o segurado do INSS, que certamente nesse caso já é nosso cliente, nós buscamos essa avaliação de todo o perfil de contribuições que ele tem, entender que profissão que ele fez nesses anos, se ele tem tempo especial. A nossa região tem muito pescador, muito agricultor, então trabalhou em regime de economia familiar. Na roça, propriamente dito, então dá para trazer esse tempo para dentro do tempo de contribuição como tempo especial, e isso pode trazer um cenário mais vantajoso para ele. Ao passo que você vai lembrando aquilo que você fez, você vai melhorando a qualidade da informação e vai tendo o cenário correto. Com o cenário correto, o que é o cenário? Que a gente fala cenário, é o tempo, né? Quando que eu vou me aposentar e em que valor? Se ele já estiver aposentado, ingressa com o pedido de aposentadoria. Se ele não estiver, a gente passa com um cenário pronto, escolhido por ele qual o momento. Nós temos o radar previdenciário que vai instruindo esse segurado até o momento dele ingressar com a sua aposentadoria, que daí o processo também nós fazemos toda a parte administrativa. Perfeito. E como é que, eu acho muito interessante isso, como é que surgiu a ideia de fazer essa assessoria? Para mim é uma assessoria especial, diga-se de passagem, essa orientação da Qualité. Como é que surgiu essa ideia, Rodrigo? Assim, Tigrão, eu estudei bastante a questão de risco que a população é exposta dentro do ambiente urbano. Tá? Então, fui me especializar no Japão em cima disso. E um dos riscos muito grandes que tem a população é a longevidade hoje. Quanto mais velho nós vamos ficando, e a medicina ajudou isso, uma série de fatores ajudaram a nós sermos mais longevos. Isso traz com que a gente, exposto a risco, tenha que ter mais capacidade de defesa. Então, quando a gente se defende ali da inundação, da enxurrada, uma pessoa que tinha antes falecia com 65 anos, talvez tivesse vivido 5 enxurradas na vida dela, 6, ou enchentes, como eu sou lá de Rio do Sul, a gente fala de enchentes. Se ela vive 80, talvez seja um 7. Agora, vamos pensar na parte financeira. Daí começa o projeto Qualité 50 mais, né? A gente pensou a estratégia do negócio montado no debate da política pública para as pessoas com mais idade, onde a gente vem discutir por que não pode ter uma moradia integrada para as pessoas mais velhas, por que não pode ter uma moradia assistida, qual o papel do Estado nesse processo de desenvolvimento saudável e seguro para a população de mais idade. E, por outro lado, naqueles projetos que são privados, que são daí que fonte de renda do nosso negócio, entrou o sentimento de entender como seria a questão financeira das pessoas. E a questão financeira dos longevos está pautada num planejamento previdenciário. Hoje, simplesmente focado na aposentadoria, mas no futuro também focado com investimento estratégico para a longevidade, com situações que façam garantir renda e, aí sim, segurança
e evitando o risco que a idade nos traz, né? Isso entra na saúde, entra na moradia, entra no ir e vir, com essa receita mais vantajosa que a gente fala, e correta, né? Porque a pessoa contribuiu para receber isso. Todo segurado do INSS não está planejando a sua aposentadoria, está retirando aquilo que a lei lhe faculta retirar, tá? Então a gente tem que ser zeloso, né? Planejamento financeiro, planejamento previdenciário é feito por população que tem cultura de longevidade, que tem cultura de autoproteção, que sabe onde quer chegar e como quer chegar. Luiz Felipe, é interessante aqui. Calma, já vou falar aqui com o Rodrigo nesse sentido. Como é que faz, Rodrigo? Como é que conheceram mais Qualité Aposentadorias? Como é que deve fazer? Obrigado, Luiz Felipe. Nós fizemos um negócio que está hoje aberto ao público pela internet. E presencial. Então a gente atua no Brasil e fora do Brasil, se necessário. Tá? Então você entrando no aposentadorias.qualité.com.br, você tem acesso ao nosso atendimento virtual, que ele é face-to-face. Hoje é cara a cara, como a gente fala. Você hoje, com videoconferência, você conversa com o cliente à distância. E nós temos o aplicativo da Qualité Aposentadorias, onde a pessoa tem acesso para lançar suas informações, para poder fazer a análise do seu processo, receber o orçamento do serviço, fazer a assinatura do contrato, toda a parte hoje, porque a gente também está numa égide de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente tem que estar sempre atento e respeitando tudo que a legislação determina, e é correto até para que você tenha segurança da informação do seu cliente. E, além disso, nós temos o atendimento presencial. Então, nesse nosso próprio site, tem como entender, saber aonde é o nosso endereço, aonde nós temos as nossas unidades físicas e onde nós temos credenciados. Nós atuamos hoje em praticamente todo o Brasil. Tá? Então nós temos credenciados pelo Brasil inteiro, em todas as capitais, várias cidades do interior, também dos estados. Devemos ter hoje mais de 100 pontos de atendimento no Brasil. Puxa vida. Tá, é uma estratégia aí para que a gente possa levar para o cidadão, levar para a pessoa que é contribuinte do INSS, para aquele que trabalhou, uma informação correta, tá? Dentro de um preço justo, dentro do que é possível fazer como despachante previdenciário, né? E para que a gente, assessorando essas pessoas, está fazendo com que a vida delas mais à frente seja melhor. É só acessar então aposentadorias.qualité com 2 T's, tá, gente? 2 T's. aposentadorias.qualité.com.br. Você vai ter todas as informações. É importante você anotar esse telefone, 3310-3900, que é o WhatsApp. O nosso WhatsApp, e também tem o telefone nacional, que pode se ligar de qualquer lugar do Brasil, que é o 4020-2580. De novo. 4020-2580. Tigrão, é tão importante a aposentadoria. Por favor, eu não posso interromper, quem tem que falar é tu. E a gente não consegue entender isso, né? No tempo atrás, lá, quando era na época do meu avô, eu sempre escutava assim: eu vou me aposentar pelas últimas 36 contribuições. Tá? Então fazia a média, o cara fazia a conta. Hoje é impossível fazer a conta, você tem 10 regras de transição. Se você é médico, você tem aqui a construção civil, tem pessoas que trabalham na corda ali, colocando cerâmica em fachada, atividade especial. Tem pessoas que trabalham na área de educação, trabalham às vezes na escola pública e trabalham na escola privada, tem contribuição dupla. Então, tem tantos cenários hoje que, se a pessoa não se autocompreender como de tudo que ela contribuiu e saber o que ela pode receber à frente, certamente, isso eu posso te garantir com uma certeza quase que absoluta, ela vai ter um valor menor do que o esperado. Então, isso é natural. Por quê? Porque o INSS, e aqui a gente não tece os comentários amplos e sim restritivos, né? A tendência do INSS é fazer um cenário que é menos oneroso para o Estado. Para o Estado. É óbvio. E daí o cenário que é mais oneroso, você carece de documentação, então ele não vai lhe oferecer um cenário que você não documentou para conseguir ele. Então, essa é a grande expertise nossa. Aí que eu recomendo para você, viu, que você está vendo e me ouvindo aqui, né? Qualité Aposentadorias, por exemplo, porque é complicado, então precisa uma empresa que tenha responsabilidade, que tenha know-how para isso, para tu não errar, né, Rodrigo? E para acompanhar, né? E aí você fica acompanhando, né, Rodrigo? Você tem agora, por exemplo, a pessoa fez um planejamento previdenciário conosco, foi fazer o encaminhamento da aposentadoria, não deu tempo, mas a legislação impõe agora em janeiro mudança de regra, aumenta a idade
certo? Agora em janeiro? Na verdade tem uma tabela progressiva, né? Agora, para se aposentar em 2023, homens têm que ter tabela, pela regra de pontos, por exemplo. Por favor. Tem que ter 100 pontos para se aposentar, que é a soma da idade e a contribuição. E as mulheres 90. Só que em 24 vai ser 101, em 25, 102. Então, se ele fizer a conta, às vezes ele sempre está correndo um ano atrás. Então, isso tem que ser muito bem planejado, e daí entra a figura nossa, da nossa equipe, que é um serviço nosso, atrelado ao planejamento, que é o Radar Previdenciário, que vai instruindo esse cliente nosso e esse segurado INSS para ele entrar com a aposentadoria no tempo certo. E daí nós fazemos todo o processo administrativo do encaminhamento. Tá vendo, Cléo? Tem que fazer sempre com... Somar a idade, mais tempo de contribuição e assim vai. É o que a Elisângela colocou aqui, né? Que ela acompanha através do site do INSS, e ela diz assim, ela usa até esse termo aqui: eu estou parecendo um hamster na rodinha. Né? Corre e não sai da pontuação. Né? Qualité aposentadoria, fala para ela. Todo ano sobe, né? Aumenta o ponto. E ela tem até essa dúvida: como que funciona esse sistema de ponto? Quanto vale um ano, ponto, soma a idade, mais o tempo de contribuição? Esse detalhe, porque ela está se sentindo ali, ela colocou aqui da mensagem, né? Estou parecendo um hamster na rodinha ali. Girando e não vejo. Obrigada, viu, Elisângela, pelo carinho. Site. É tão interessante isso, porque quando foi feita a reforma da Previdência em 2019, o que se buscou foi dilatar o prazo para as pessoas, os novos contribuintes, os contribuintes que estavam ainda não aposentados, para se aposentar com mais tempo, mais à frente. Então isso dá um fôlego para o cálculo atuarial da Previdência, e isso melhorava o saldo de caixa que estava lá no fundo previdenciário do INSS. Essa regra de pontos foi criada somando... Eu vou dar um exemplo muito simples. A pessoa tem 50 anos e tem 25 anos de contribuição. Você soma idade e tempo, dá 75. Tá? Mas para ela se aposentar agora, ela precisa de 90. Então ela precisa fazer o quê? Ela precisa contribuir mais 10 anos e crescer mais 10 anos da idade. Então ela chega em 90. Então ela teria que ter, nesse ano, 60 anos e não 25, 35 anos de contribuição. Então essa soma da idade e o tempo vai trazer para ele a segurança para que ele consiga, estou falando do fundo previdenciário, honrar seus compromissos. Porém, o contribuinte se sente esse hamster que está correndo atrás daquele objetivo e não consegue chegar. O contribuinte segurado parece que ele não chega nunca. Entretanto, tem tantas regras, ele só tem a regra do ponto, mas daqui a pouco, que função que ela fez? Qual atividade ela desempenhou no passado? Tinha tempo especial? Daqui a pouco ela até já está aposentada, mas sem entender com detalhamento tudo que é possível ela averbar, ela não tem essa informação, ela não tem essa certeza. E daí só um especialista consegue trazer essa resposta para ela. E aí eu recomendo Qualité Aposentadorias, né? O assunto é maravilhoso, 18h53. Acho que a gente tem que agendar uma segunda etapa, viu, Andinha? Porque o assunto é... As pessoas participam, as pessoas perguntam, enfim, dessas dúvidas, né? Mais alguém? Tem uma participação do Almeida. O Almeida está aqui. Olá, Cléo, boa tarde, tudo bem? Estou ouvindo aqui o jornal com o técnico previdenciário e sobre a aposentadoria especial para o deficiente físico, alguma alteração? Tem alguma alteração, André? Olá, Cléo, boa tarde. Da aposentadoria especial, a gente tem que sempre partir do princípio de qual atividade de risco ele executa. Tá. Então tem atividade de alto risco, médio risco e baixo risco. Quando você tem atividade de baixo risco, você tem como acrescer, acresce o tempo de tempo de serviço. Então, por exemplo, se a pessoa tem 15 anos de atividade especial de baixo risco, ele vai acrescer uma tabela de pontuação X para ele poder chegar na soma do tempo e a idade de contribuição ao número da contagem de tempo. Então é engraçado, ele tem uma contagem lá na idade mínima para se aposentar, que é a contagem de tempo e idade. Quando ele tem a especial, cada percentual do especial que ele tem vai aumentando o tempo de contribuição dele. É o tempo de serviço, não o tempo de contribuição. A contribuição é a mesma. Isso vai reduzindo o tempo que ele tem para se aposentar. Então, por exemplo, ele consegue, com atividade de alto risco,
até 25 anos. Ele consegue para atividade de médio risco até 20 anos e atividade de baixo risco até 15 anos. Então, isso faz com que ele abrevie o tempo para se aposentar e o resultado dele vai antecipar o tempo dele se aposentar e vai garantir uma renda maior. Por quê? Porque se ele estiver nas fases de transição atuais e o sistema de pontos aplicado a ele, certamente ele vai ter uma aposentadoria mais benéfica. Bacana. Então, eu vou recomendar aqui, ó, o site, anote aí o site, aposentadorias.qualité, com 2Ts.com.br, tá ok? 3310-3900, telefone WhatsApp, 40-20-25-80. Aí você vai tirar todas as suas dúvidas, você vai fazer um planejamento, enfim. Para fechar, Rodrigo, mas nós temos que voltar aqui, viu? Né? Mas isso aí a gente marca. Vou conversar. Sou morador de Balneário? Então tá bom, vamos lá. Porque é legal, o assunto o pena é o tempo. E eu vou conversar para você. Eu fui deixando. E cada vez que eu saía de casa, Anitta, a dona Eleusa, dizia assim, nego, tu não vai ver a tua aposentadoria. E eu nunca me preocupei, Rodrigo. A gente não se preocupa mesmo. Nunca me preocupei. Saía para trabalhar. 2020, junho de 2020, doutor Fernando, cheguei na rádio, disse, de novo, né? Tu não vai ver a tua aposentadoria. Aí liguei para ele, Tigre, Fernando, me passa o teu... NIT, número de identificação, CPF. Eu sempre esqueço como é o número de segurado, NIS, número de formação de segurado. O nosso documento, pô. Identidade, CPF. CPF. Passa o teu CPF. Meia hora depois ele me ligou. Você não vai acreditar, Rodrigo. Isso estava na regra de transição. 2020, junho de 2020. Anitta, ele assim, meu filho, já está aposentado. Tu já poderia estar aposentado há 3 anos atrás. Por quê? Você já contribuiu, eu não sei, Rodrigo, eu tenho que ver, mais de 38 anos. Porque eu tinha carteira assinada da época que menor. Hoje o cara maior que eu não pode trabalhar, porque tem 16, 17 anos. Sim. Eu tinha carteira assinada com 14 anos. Aí eu falei, perdi tudo. São 3 anos para trás que você não vai reaver, né? Você vai se aposentar dali em diante. Isso ali era uma fonte de renda para fazer algum investimento, algo possível, que já era do contribuinte. Aí ele para mim assim, faço tudo para ti. Fazer um protocolo e tal, tu tens direito adquirido. Então tu não entra nessa nova... Aí, isso foi junho de 2020. Ele falou, vai demorar porque essa pandemia tá... Julho de 21. Recebeu e os atrasados também da entrada do pedido. E aí me aposentei, um negócio interessante. Então, viu, gente? É bom a gente se preocupar com isso. E eu recomendo, tá? Acesse o site aposentadorias.qualité com 2Ts.com.br. Aí você vai ter todos os detalhes. Tá tudo ali, não tá, Rodrigo? Vamos marcar um... Tá tudo ali, o que não tá ali é só procurar no atendimento que a gente está à disposição. E aqui, fisicamente, nós estamos em Camboriú, no lado da Policlínica, lá no centro. Em Balneário, nós estamos na 3.300, ali próximo do Passeio São Miguel, no S-Side. E em Itajaí, nós estamos lá próximo do Fórum, no Manhattan Office. E sempre às ordens.